Gente, bom dia a todos. A gente está aqui, né? Sou eu mesmo, o professor Emerson, de volta, galera, né? Com muita alegria, com muita felicidade de estar aqui com vocês, tá bom? A gente está retomando os nossos trabalhos. Esse conteúdo é um conteúdo novo. Veja que até então nós trabalhamos com separação de misturas, né? Essa separação de misturas já foi feita, inclusive, atividades de separação de misturas, porém a gente tem que continuar trabalhando. E aí a gente está chegando aqui num conteúdo que ele antecede um conteúdo que eu diria que é essencial na química, que é a tabela periódica, né? A tabela periódica é um momento ímpar na química, né? Nós vamos trabalhar com relação a distribuição eletrônica, né? Trabalhar com relação às famílias, os períodos, né? Tudo isso vai ser estudado lá, o histórico, né? Como foi confeccionada. Mas para a gente ter uma noção exata do que seja efetivamente a tabela periódica, é fundamental, gente, fundamental, que nós estudemos o diagrama de Pauling e também algo que nós chamamos também de números quânticos, né? Nós vamos mostrar para vocês o que nós chamamos de número quântico principal, número quântico secundário, número quântico azimutal, spin, né? E o magnético também, né? Então a gente vai ter a oportunidade de estar juntinho. Nesse momento é o momento que a gente vai se organizar. Veja, o diagrama está aqui representado. Veja, né? Nós temos já outros subníveis mais recentemente, mas esse aqui vai servir perfeitamente para que a gente possa trabalhar e mostrar para você, né? Veja que eu tenho aqui essa primeira coluna, né, de 1 a 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na segunda coluna, 2, 3, 4, 5, 6. Na terceira, 3, 4, 5, 6. E na última, nós temos o 4 e 5. Quando a gente vai trabalhar com essa dinâmica com o aluno, normalmente, e isso felizmente já é um clássico das minhas aulas, né? A gente normalmente conta uma história interessante, né? Eu vou poder estar explicitando para vocês aqui, né? Quando a gente fala para você, aluno, fera, que o elétron está na eletrosfera, né? Quando a gente diz isso para vocês, muitas vezes o aluno aceita isso facilmente, né? Poxa, ele está na eletrosfera. Então, nós temos o núcleo, né? Que está carregado com partículas positivas e neutras, é efetivamente aquilo que pesa, né? Pesa realmente em um átomo, mas a eletrosfera está ali ao redor, né? Então veja, gente, a eletrosfera, né, é aquilo que está gravitando efetivamente ao redor do núcleo. Se a gente pudesse fazer a analogia com geografia, nós diríamos, na verdade, que o elétron se assemelha bastante, né, com o nosso sistema solar, né? Veja que nós temos o Sol, né, e ao redor do Sol nós temos efetivamente os planetas, né, gravitando ao redor dele, né, um sistema heliocêntrico, né, como vocês muito bem sabem. Já aqui no átomo, eu tenho, na verdade, o núcleo central, e efetivamente ele é a parte pequena, incrivelmente a parte pequena do átomo, porém é aquilo que mais pesa dentro do átomo, né? Aí você vai dizer, mas professor Emerson, ele é pequenininho, é. Se a gente puder fazer uma analogia, veja, eu teria, na verdade, uma moeda, né? Uma moeda, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, no nosso estádio aqui, né? No estádio José Rocha, aqui de Jacobina, né? O nosso estádio. Eu diria que o núcleo seria efetivamente, se eu tivesse, lógico, no centro do gramado, né? Eu botaria efetivamente uma moeda e essa moeda iria representar efetivamente o meu núcleo e ao redor, né, da minha moeda eu tenho toda a estrutura do estádio. E essa estrutura efetivamente seria a minha eletrosfera. Você vai dizer, professor, uma moedinha é o núcleo e o restante, o estádio todo, é a eletrosfera? Exatamente, a proporção é exatamente essa. Porém, apesar de pequeno, diminuto mesmo, ele de fato é bastante pesado, o núcleo, né? Nele nós encontramos as partículas positivas, que são as partículas chamadas prótons,
e a partícula dos nêutrons, que não tem carga elétrica, mas tem massa, né? Ele tem massa, né? E ao redor de tudo isso aí, né, do meu núcleo, eu tenho minha eletrosfera, né? A eletrosfera, ela está ao redor, né, contendo os meus elétrons. Os elétrons, ele têm um peso 1840 vezes menor do que a massa do próton. Então, observe que a compensação é mais ou menos essa, né? Aí veja, nós temos aqui, eu vou estar fazendo ao vivo, né? Vocês sabem que quem sabe faz ao vivo. Nós vamos fazer essa estrutura toda aqui ao vivo para que você possa também confeccionar no seu caderno, né? Você vai ter lá. Mas, professor, é difícil fazer isso? Não, não, né? Veja que nós colocamos aqui e observe que tem aqui, ó, as linhas diagonais, ó, diagonal, 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 diagonal. Sim, professor, são as diagonais aí. Então, a ordem crescente de energia na distribuição eletrônica que vocês vão ver mais na frente um bocadinho, vai seguir esta ordem. Olha, um S, e eu venho aqui e volto lá para o fundo, é o que nós chamamos normalmente do cabeça rabada, né? Ó, cabeça rabada. 2S, cabeça rabada. 2P, 3S, cabeça rabada. 3P, 4S, e seguindo sempre do final, aliás, do final para o início, exatamente, né? Observe isso aí, né? Então a gente vai com muita calma, com muita parcimônia fazendo essa observação. Veja que nesse caso específico aqui, essa tabela aqui, ela vai efetivamente nos mostrar qual é a sequência, né? Qual é a sequência, efetivamente, deu um probleminha aqui, mas a gente abre de novo aqui, nenhum problema, vou aqui para a segunda lâmina, né? Ok. Então observe o seguinte, vamos aqui, pronto, voltamos, que beleza. Então veja, é exatamente isso aqui. Então aqui nós temos o diagrama de Pauling, ou o diagrama de Linus Pauling, que nós falamos aqui. De cima para baixo temos os níveis de energia em ordem crescente, representado pelos números de 1 a 7, observe. E nós temos aqui o que nós chamamos de subnível, representados pela letra S, P, D e F. Vixe, professor, não entendi, foi nada, misericórdia. Calma. Esses subníveis que estão aqui, galera, eles se assemelham bastante. Então, veja só. Eu tenho de 1 a 7 aqui, está observado aqui, diz que é os níveis de energia. Vamos dizer que o centro, efetivamente, do nosso sistema solar é o Sol, né? Lógico, claro, professor, isso é real. Mas observe, né, que ao redor do centro tem as ruas adjacentes, né? Então, veja, a rua que estiver mais próxima do centro vai ser a rua 1, depois mais distante um bocadinho a rua 2, a rua 3, a rua 4 e assim sucessivamente. Veja, né? Então eu teria o núcleo aqui e ao redor do núcleo, nas suas camadas, nós teríamos as ruas. Lógico, as ruas, gente, elas têm casas diferentes. Elas têm casas maiores, elas têm casas menores, casas já um pouco mais avantajadas e aquelas casas que são praticamente um hotel, né? Quase. Bom, e por que eu estou dizendo isso aqui? Porque esses subníveis aqui, gente, eles representam exatamente essas casas. Então, peraí, eu vou dar o endereço de algo, então eu tenho que ter a rua. Então, a rua pode ser a rua 1, a rua 2, a rua 3, até a rua 7. E o tipo de casa que você mora, meu amigo? Você vai dizer. Se a casa é uma casa humilde, é uma casa simples, né? Nós chamamos de subnível S, nós chamamos essa aí praticamente de ninho de amores, né? Só cabem quantas pessoas? Olha aqui, dá uma olhadinha, 2 o'clock. O que é isso, professor? Cabem 2 pessoas. Veja, ó, S cabem apenas 2, no máximo 2. Esse valor, gente, é valor máximo, tá certo? Na casa P, ou subnível P, cabem 6. Observe, 6. Professor, mas se cabem 6, cabem 5? Cabem. Obviamente que nós temos o valor máximo aqui. Mas uma casa que cabe 6, obviamente cabe 5, 4, 3 e às vezes até uma pessoa, né? Sim, mas peraí. Então, se a casa S cabe 2 e a casa P cabe 6, então eu vou ter uma casa maior, a casa D. Exatamente. Aqui já é uma casa de responsa, né? 10 elétrons cabem aqui. Mas cabe menos, obviamente. Então, esse valor aqui é o valor máximo. E por último, o subnível
F, ou a casa F, que é praticamente uma pousada, cabem 14 pessoas, né? Andiamo, vamos lá, né? Aqui tá direitinho, né? À direita de cada letra, o número subscrito indica a quantidade máxima de elétrons que o subnível comporta, como nós acabamos de falar, né? Não vamos nos deter aqui de novo para falar a mesma coisa. As setas indicam o sentido em que o diagrama deve ser lido, uma, de cima para baixo. Então, nós falamos inicialmente, ó, 1S2, tchan, 2S2, cabeça rabada. 2P6, 3S2, cabeça rabada. 3P4S, cabeça rabada. 3D, 4P5S, cabeça rabada. 4D, 5P, 6S, 7, e aí seguindo cabeça rabada, 4F, 5D, 6P, 7S, e por último a sequência tchan, 5F e 6D. Esta é de fato a sequência, meu amigo. Professor, eu não entendi, mas estou gostando, professor, que beleza. Então, nós estamos colocando aqui já a sequência, né? Essa sequência, obviamente, você não vai decorar, não é necessário. Por quê? Porque a gente sabe fazer o diagrama de Pauling. Então, veja que eu tenho aqui o que nós chamamos de diagrama que fornece a ordem crescente de subníveis, né? Então, aqui vai ter uma série de informações, né? Nós temos o número quântico principal, nós temos o número de quântico secundário, o magnético, e nós vamos ter também o spin. Oxe, professor, não estou entendendo, não. Calma, não se aveste. Tenha calma que nós vamos chegar, certo? E aí você vai dizer, que legal, gostei demais. Então vamos para frente, né? Tá aqui a distribuição, né? Dê uma olhadinha. Mais uma vez ele retoma a questão da distribuição eletrônica, né? E a gente vai andando, né? A distribuição eletrônica, no exemplo da distribuição eletrônica do átomo neutro do ferro, note que o subnível 3D, o último a ser preenchido, tem capacidade para até 10 elétrons. Mas como só havia 6 para serem alocados nele, o 10 foi substituído pelo 6. Veja, vou voltar aqui, né? Tá aqui, ó, 3D. Eu vejo que o D cabe em 10, ó. Professor, mas o cara botou lá, na verdade botou lá só 6, né? Então vamos ver por que só botou 6. Veja, o número atômico do ferro, galera, é esse aqui, ó. 26. 26. Vamos fazer a distribuição bem lentamente. 26. Então, peraí. Vamos seguir esta ordem aqui. Então, eu tenho 1S2. Tá aqui embaixo também, ó. Tchan. Depois de 1S vem 2S. Não é isso? Beleza, professor. Então, peraí. Eu tenho aqui 2 mais 2, 4. É verdade. Ei, mas eu tenho 26 para distribuir. Verdade. Então, um S depois de 2S vem para 2P. Pronto, 2P6, né? Cabem 6. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Emerson, eu tenho 26, meu filho. Sim, calma. De 2P vai para 3S. Então, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Eu vou puxar de novo para aqui. 3P. Então, 2, 4, 10, 12, 18. Já estou entendendo, professor. Na sequência, o próximo subnível é o 4S2, exato. Vai para 20. Tá perto. São 26, observe. Então eu chego aqui e vou lá para o meu 3D. Sempre o subnível final, gente, é o que nós chamamos de subnível de adequação, né? Veja que aqui cabem até 10. Olha o que foi que eu falei para você agora. Uma casa que cabe em 10, obviamente vai caber menos, né? Então eu botei aqui apenas 6, porque o valor total de elétrons é 6, 26. Então, eu tenho 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, mais 6, 26. O professor foi rápido. Calma, calma, vamos devagar, vamos devagar. Belezinha. Então, nós tínhamos a ordem energética e a ordem geométrica, né? A distribuição eletrônica usando o diagrama de Pauling é sempre feita dessa maneira, mas pode ser apresentada de duas formas, energética ou geométrica. De forma geral, o mais utilizado e o que é mais importante é, obviamente, a energética, né? Então, nós temos aqui a ordem energética, dê uma olhadinha aqui, que é o que nós estamos mostrando, 1S, 2S, 2P, 3S, né? E nós podemos ter também a geométrica. Veja,
Depois que nós fazemos a ordem energética, nós podemos agrupar em pares, né? Veja, o 1 só tem ele. O 2 tem 2S e 2P. Então eu tenho o primeiro subnível, né? Que é a minha rua número 1. E aí na sequência eu tenho a rua 2, ó, tudo que tem 2 aqui, ó, 2S, 2P. Eu tenho a rua 3, 3S, 3P e 3D. E a última é a 4. Então veja, o 1 está sozinho, porque só tem ele mesmo, né? O 2 está com 2S, 2P. Então, 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 18, 24 e 2, 26. Professor, bateu certinho também, deu do mesmo jeito. Exatamente, né? Então, veja que o subnível mais energético vai ser, veja, observe aqui, ó. Para descobrir qual subnível é mais energético de um lado, basta observar a ordem energética. Então, o mais energético é o 3D. Por quê, professor? Porque ele efetivamente é o último na distribuição. Agora veja, então, ó, é o subnível mais energético. Aí você vai perguntar, professor, e esse subnível também é o mais externo? Dê uma olhadinha. Veja, gente, quando nós fazemos a distribuição de forma geométrica, observe o seguinte: aquele que vai ser o mais externo, né, a rua que é mais externa, mais distante do meu núcleo, ela que tem o maior númerozinho aqui na frente, nós chamamos de número quântico principal. Então eu tenho 1, eu tenho 2, ó, eu tenho 3, mas a mais externa, efetivamente, é o que tem 4S. Peraí, entendi não. Volta aí, Emerson, volto. Veja, a distribuição aqui é em ordem de energia. Então, ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Tem os 26. Então, esse último aqui é o mais energético. Ô, professor, e o mais externo? Vamos dar uma olhadinha. Aqui é 1, aqui é 2, 2, 3, 3. Aqui também é 3. Esse aqui é o 4. Então, esse aqui é efetivamente o mais externo. Então, o 3D6 é o subnível mais energético, mas o 4S é o mais externo. Professor, eu só vou ver o que o senhor está querendo quando for fazer as atividades. Pronto. Belezinha. Então, essas atividades a gente vai estar fazendo brevemente. Eu vou estar passando no livro de vocês, ok? Direitinho? Ou posso estar passando também via coordenação através do nosso Zap. E vocês vão poder estar assistindo esse tempo todo lá no meu canal, né? O canal do professor Sérgio Emerson Albuquerque Fernandes. Então você vai lá no YouTube, bota lá Sérgio Emerson Albuquerque Fernandes. Pronto. Aquele é o meu canal, é o nosso canal. Então você vai estar sempre tendo aulas por lá, né? Veja, a gente precisa fazer o comentário lá, né? A gente precisa se fazer presente, os alunos vão, a presença que eu vou estar fazendo vai ser justamente em cima de comentários. Então, todo mundo vai ter que assistir a aula e fazer o comentário. E lá quem estiver comentando, lá no meu vídeo, é que vai ser a minha chamada, né? A minha chamada que vai ser uma chamada virtual, mas que vai ser uma chamada verdadeira também, né? Então, não deixe de comentar. Se, principalmente, estou parecendo um blogueiro, mas é verdade, né? Um youtuber, né? Então você vai lá, sinalizar lá direitinho, né? Marca lá na sinetinha para receber as notificações e você principalmente também vai estar fazendo os comentários. Esses seus comentários vai servir como que? Como chamada. Então aquele que constar efetivamente lá nos comentários vai ser quem de fato assistiu a minha aula. Eu só tenho essa ferramenta efetivamente para saber de vocês, tá bom, gente? Um bom dia para vocês, felicidades e até a próxima aula.